Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, AK Consultório, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, Lojas Campeão, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Imafá Farmácia de Manipulação, Letícia Berger, Patrícia Canal Estética, Rômulo Tavares, urologista, Thaís Silveira, especialista em saúde mental. Boa tarde para você, sintonizada aqui no Papo de Mulher. E quem gosta de cicatrizes, né? Ninguém, nem as internas e nem as externas. Hoje nós vamos falar sobre as cicatrizes externas, de como cuidar, de como amenizar, com a Camila Teles, enfermeira do consultório AK, aqui em Santa Maria de Atibá. Camila, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora falando com você, para falar desse assunto que incomoda muita gente, as cicatrizes. E, para começar, né, qual a diferença entre um corte cirúrgico tradicional e de um corte cirúrgico de plástica? A gente fala, a diferença, né, é na finalidade. Que normalmente uma cirurgia comum, se a gente for falar de uma herniorrafia, uma cesárea, a gente tem uma finalidade. Normalmente a plástica que a gente tem, tá mais acostumada, ela tem uma finalidade mais estética mesmo. Para ficar mais bonita. Mas ficar mais bonita, consertar alguma coisa que a gente não gosta, é por conta da finalidade. Mas a maneira que é feito o corte é do mesmo segmento, do mesmo jeito. A costura também envolve muito a questão de ser fios ou cola? Não. Assim, mesmo sendo uma cirurgia estética, por dentro a gente tem a sutura com fio, né, que é absorvido. E depois, normalmente, os cirurgiões plásticos, eles costumam usar a cola, né, na parte mais superficial. Mas não tem nenhum estudo que fale que a cola vai ter uma cicatriz mais bonita do que o ponto. Mas normalmente na estética eles usam mais a cola porque ela também tende a não ter tanta tensão entre as duas partes que estão sendo coladas, né, ou suturadas. E como funciona a cicatrização de uma cirurgia? Quais as fases da cicatrização? A fase da cicatrização da cirurgia é a mesma coisa de uma ferida comum, né? Ela passa por 3 fases, que é uma fase inflamatória, que dura até 7 dias, que é quando dói, fica quente, fica vermelho. Todas elas vão passar por essa fase. Tem uma fase proliferativa, que é quando tem aquele tecido de granulação, que é o tecido bom. Começa a secar? Que o ponto fica mais bonitinho, que a gente vê que começa a ficar até mais vermelhinho assim nas bordinhas, que é quando a gente tem a formação de novos vasos para nutrir aquele tecido novo que está ali. Esse dura entre 5 até 20 dias. E depois a gente tem uma fase de maturação, que é já o final da cicatrização, que é a partir da 3ª semana e pode durar até 2 anos. Que é quando começa a ter a migração do colágeno, para ela ficar até toda, 2 anos é muita coisa. Anos, Por isso que quando a gente fala para a mulher ter entre as cesáreas 2 anos, não é coisa na nossa cabeça, é porque para ela conseguir finalizar essa fase de maturação, para ter uma cicatrização. Tanto interna quanto externa? Quanto interna quanto externa. Esse processo pode levar até 2 anos. Né? Muita coisa. É bastante tempo. E há cirurgias que causam coceira também. Tem disso ou não? Geralmente é alergia? Sim. Não, alguns pacientes eles relatam coceira no local da principalmente quando está cicatrizando. É normal. É normal sentir essa coceira, ficar mais dura em volta. Né? Isso são coisas normais que pode acontecer. A idade já traz muitos problemas. Na cicatrização também ela tem essa coisa de influenciar? Sim, a idade influencia bastante. Porque para cicatrizar eu preciso de ter proliferação das células. E quando a gente envelhece, a nossa célula envelhece junto. Então ela demora mais durante o processo inflamatório, ela demora mais para chegar naquela fase de proliferação, e ela vai demorar mais ainda para chegar na última fase, que é a maturação. Então a maturação da pessoa idosa pode ser muito mais prolongada do que uma pessoa jovem. E qual a relação da saúde nutricional e a cicatrização? Aí depende de idade, né? Não depende da idade, depende da alimentação mesmo. Os dois estão casadinhos, eles são um casal, cicatrização e alimentação. Por quê? Para cicatrizar, essas células precisam de energia, elas precisam de proteína para sintetizar tudo aquilo que elas precisam para cicatrizar. Então, se a pessoa não comer bem, se ela não beber água, o corpo dela não vai ter energia para poder fazer a cicatrização.
Então esse processo pode ser mais demorado se essa pessoa tiver um déficit nutricional, se for uma pessoa que não bebe água, é uma pessoa que ingere proteína, que não gosta de ovo, não gosta de uma carne, não gosta de uma fruta que tem as vitaminas. Então, os dois são bem casadinhos. Então, tem que comer bem para poder cicatrizar bem e mais Às vezes rápido até uma também. suplementação alimentar, né? Sim. Normalmente, paciente de cirurgia plástica é até indicado suplemento específico para paciente cirúrgico, que é para acelerar aquele processo de cicatrização dele. Porque, querendo ou não, a imunidade após algumas cirurgias, ela baixa, né? Sim. Porque você por isso mexe é em todo o importante, né, sistema. tomar. E para um diabético, a cicatrização é sempre difícil ou nem sempre é assim? Normalmente, quem é um diabético descompensado, né, aquele que não controla os níveis de glicose no sangue, ele tem sim uma cicatrização mais difícil, mais demorada, porque a diabetes ela causa um comprometimento cardiovascular muito grande. Então, não chega oxigênio, nutrientes nas células, porque o sangue tem dificuldade para ir, porque tem muita glicose ali atrapalhando. Então, o diabético tem essa dificuldade por conta disso. Mas, se estiver tudo controlado, não tem problema. Não, normalmente a gente consegue seguir. Até para quem queira fazer uma cirurgia plástica, muitas pessoas têm medo, né? Mas se estiver tudo no lugarzinho tem certo... Tem que estar tudo controlado, né? Tem que ter um acompanhamento muito bem feito. E o que faz uma pessoa ter queloide na cicatriz? E o que é a queloide também, né? Porque existe uma diferença, existe a queloide e existe uma cicatriz hipertrófica. A queloide é quando aquela parte que fica maior, ela ultrapassa o nível da incisão cirúrgica, aquela cicatriz que fica larga mesmo, né? Fica mais larga, até fica um relevo. E a cicatriz hipertrófica é aquela que só fica mais altinha, mas mantém o nível, mantém o corte, o corte. risquinho, ela né, segue certo? o corte, mas ela só fica mais alta. Mais alta. E a queloide já se espalha. A queloide já espalha, ela já fica mais larga. A queloide, ela tem um fator genético muito grande. Então, se a minha mãe teve queloide, então é bem provável que eu possa ter uma queloide também. Negros também têm mais propensão a queloide, né, ou não? Porque eles têm mais produção de melanina. Né? E a queloide ela é um processo desorganizado da cicatrização em que tem um acúmulo, né, de colágeno ali daquela região, por isso que dá essa cicatriz anormal. Mas para queloide também tem jeito, né? Tem alguns procedimentos que dá para mexer. E enquanto algumas pessoas a cicatriz ela ultrapassa a linha do corte, sim, em algumas pessoas a cicatriz fica funda. Ela fica funda porque no processo, no final, no processo de maturação, a pele, né, que fica superficial, ela fica colada nos tecidos de baixo. É por isso que fica algumas pessoas precisam usar dreno também, e dreno fica mais dias, né, já cicatriza ali embaixo, quando tira o dreno, sim, às vezes afunda. Fica a baula, porque na cicatrização, né, a pele ela cola nos tecidos mais profundos e fica aquele vãozinho, fica como se fosse um vale, né? Mas também tem jeito. Tem jeito também? Tem. Ai, que bom. E em que casos, então, as cicatrizes ficam escuras? Só quem tem propensão à melanina, por exemplo? Não. Por exemplo, se a pessoa fez uma cirurgia recente e ela ficar muito tempo exposta ao sol, se essa pele não estiver hidratada, ela também pode ter uma cicatriz mais escura. Ela pode. Então, assim, quem faz cirurgia, principalmente estética, a gente orienta a não ficar muito tempo no sol, porque realmente tende a ficar mais escura. Porque aí você tem uma concentração de melanina muito grande. Quanto tempo evitar o sol após uma cirurgia? A gente pede uns 60 dias. 60 dias. Até pouco, né? Até pouco. É o tempo de recuperação mesmo. É o tempo de recuperação mesmo. E é normal ficar duro ao redor da cicatriz? Sim. Porque naquele momento da cicatrização, a gente começa a ter um tecido fibrinoso, que é aquele tecido mais durinho. Mas parece glândulas mamárias? Normalmente cesárea a gente sente muito, né? Aquela partinha mais durinha, você fica até mexendo de um lado e pro outro. É normal acontecer, mas até 2 anos, 1 ano e meio, ele tende a desaparecer. Ah, desaparece ele então. Desaparece, porque vai ter naquela fase final de maturação, que é a modelação de todo o tecido, então vai sendo reconstruído e fica uma pele normal. Uma cicatriz assim que a gente sente, que a gente acha que é normal, né? Mais macia. E quando se deve começar os cuidados com uma cicatriz cirúrgica? De imediato. De imediato? Saiu do centro. Normalmente, quando sai do centro cirúrgico, essa incisão ela fica fechada durante 48 horas, né? Porque pelo risco de infecção, ela fica fechada com gás e micropóreo. E depois dessas 48 horas é ideal começar os cuidados. E quando começar, então, a laser terapia? Mais uma questão de estética para ajudar e saúde também, né? 48 horas, que é quando a gente abre aquele primeiro curativo, a gente vai ver como é que tá aquela incisão, já pode iniciar a laser terapia. Pode começar, inclusive, no hospital, se a pessoa ficar mais tempo internada? Pode fazer sim.
E qual o papel da laser terapia em se tratando de aspecto final da cicatriz, Camila? Então, a laser terapia, né, de baixa intensidade, que é o que a gente usa, ela acelera o processo de cicatrização, ela tem uma ação anti-inflamatória e analgésica. Então, a gente vai, em vez de a pessoa ficar 7 dias, 5 dias no processo inflamatório, a gente vai encurtar. Aquele processo de proliferação, a gente, em vez de ela fazer até 20 dias, ela vai diminuir. Então, a gente vai fazer aquelas células se multiplicarem mais rápido. Então, a cicatriz, quando a gente usa o laser, ela tende a ficar mais bonita também. Porque a gente acelera todo esse processo. E ele faz uma remodelação também daquelas células. E porque às vezes pode ocorrer uma inflamação e até abrir alguns locais, né, ali da cicatriz. Dá uma deiscência. Qual é o nome? Deiscência. Deiscência. E é possível ficar com uma cicatriz imperceptível? Sim, se você tiver os cuidados, sim. Você consegue. A gente pode juntar laser terapia e tem outros produtos que a gente indica também para o paciente estar usando para manter aquela cicatriz. Mas mais isso bonita. só no início, depois que já teve uma maturação, tem jeito ainda ou não? Tem sim, mas o ideal é já começar logo após o procedimento, que é para evitar. Porque quando a gente evita, fica melhor. Porque depois que já tem a quelose, a cicatriz hipertrófica, é um processo mais demorado para a gente voltar a ter uma pele bonita, né? Na visão do paciente. E qual a importância também de um profissional capacitado, né? Porque não é qualquer profissional que pode atender após uma cirurgia. Não, porque assim a gente sempre comenta, para tratar feridas, né, seja cirúrgica ou outro tipo, não é receita de bolo. Eu não posso fazer a mesma dose, né, de joules no paciente, eu tenho que ver a cor da pele do paciente, se ele tem tatuagem, aonde é o local. Então, assim, tem que ser um protocolo individualizado para aquele paciente. Então, tem que ser um profissional capacitado, que conhece os protocolos para cada tipo de pele, para cada tipo de intervenção. Essa é a importância. Muitas vezes se vê em notícias de mulheres reclamando de cicatrizes de cirurgias plásticas, nos seios, barriga. Sim. Mas a pessoa, quando vai fazer uma cirurgia desse tipo, né, sabe que vai trocar aquela, vamos dizer, o que ela não gosta por cicatrizes. Sim. E se pensar que é só fazer a cirurgia e pronto, que vai ficar tudo lindo, não é assim, né? Não. Tem que ter aquele cuidado pós. Tem que ter o cuidado, ainda mais a cirurgia plástica. Aí culpa o médico ainda, né? Sim. E a cirurgia plástica tem que ter um cuidado maior, e normalmente elas tendem a ser mais invasivas. Então tem que ter um cuidado muito maior. Na cicatriz tem que ter um cuidado, principalmente se for prótese, porque tem uma tensão muito grande. Porque assim, a pele tá ali fininha, mas a prótese tá ali quase... Então tem uma tensão muito grande ali. A abdominoplastia também, porque o cirurgião ele costura, então fica tudo muito estica, tenso, né? Então você tem que ter muito cuidado para não ter a abertura do ponto, não ter uma deiscência. E acontece nessas mulheres que fazem cirurgias plásticas de ter essa deiscência? Acontece muito. Muito? Acontece muito, porque tem muita tensão ali. Aí por isso que é importante ter um bom cirurgião e ter um bom acompanhamento no pós-cirúrgico. Que é, se caso acontecer a deiscência, você já tem um profissional que vai tratar ali naquele momento. Não vai deixar piorar. No caso da cesárea, que é bem recorrente, né? Sim. Muita gente faz. Tem como melhorar para aquela costurinha não dar aquele lombinho? Tem mulheres que reclamam de um lombinho logo após a cicatriz? Sim, que é a hipertrófica, né? Tem umas que dá um beicinho, né? Eu falo com as pacientes, deu um beicinho, né? A gente faz a laser terapia, né, nesses pontos, e a gente sempre indica também o uso de uma fita de silicone, que ela tende a deixar também a cicatriz mais bonita. Tudo isso, o legal é procurar já o AK consultório antes, ou o profissional capacitado antes, né, da cirurgia, para depois não se preocupar com isso, né? Isso, que aí a gente já programa, já vai na casa da pessoa, assim que ela chega, faz toda a orientação e dá todo o suporte, né, para que ela precisa. No geral, quanto tempo de tratamento com laser terapia e outros cuidados após uma cirurgia? Para ficar tudo ok com a cicatriz? Sim. Normalmente, assim, a gente faz muito cesárea, né? A gente pede de 3 a 5 sessões, né? É bem pouco até. É bem pouco. Para ela ter um aspecto mais bonito, que até a retirada dos pontos, que a gente também consegue avaliar como é que fica. Aí depois disso a gente já orienta a fita, né? Todas as pacientes a gente orienta o uso da fita e vai acompanhando para ver como é que tá. Mas até o momento, assim, a gente não teve nenhuma complicação pós essas 5 sessões, 3 que a gente faz. O AK consultório fica onde? Fica na Rua do Imigrante, ali do lado da Naturifit, é o número 72 e a sala 103. Antigo bar do vovô, né? Fica ali do ladinho do antigo bar do vovô. Telefone mesmo? 998-300683. E qual o horário de atendimento do AK consultório? A gente trabalha com um horário agendado, mas normalmente a gente atende dia de sábado,
o dia todo, e de segunda a sexta, de 4 até a hora que... Ótimo, né? que o Porque a paciente- maioria trabalha, né? Sim, e a gente faz o Ah, tá. atendimento E na- domiciliar também, se o paciente não Qualquer conseguir. tipo de cicatriz, antigas, novas, vocês tratam. A gente... Muito obrigada por sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Essa foi a Camila Teles, enfermeira do consultório AK Consultório. O nosso programa Papo de Mulher volta em uma próxima edição, trazendo muito e mais informações para você. Foi um prazer estar contigo. Tchau, tchau e até o próximo programa.